Agora, meus amigos, em meio ao cessar-fogo no Oriente Médio, um militar iraniano de alta patente disse neste sábado que o conflito com os Estados Unidos pode ser retomado. Eliseu Caetano chega ao vivo aqui no Fast News para trazer todos os detalhes dessa possível escalada, ou pelo menos a retomada dessa escalada envolvendo o conflito no Oriente Médio. Eliseu, boa tarde. Recado dado, Cássio Zeyman. Se prepara para trabalhar mais, viu, meu caro? Porque vai vir mais trabalho pra gente. A turma do Noticiário de Internacional não tem descanso. Muito boa tarde novamente para você e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente chega ao vivo, direto dos Estados Unidos, na tarde deste sábado, 3 horas com 10 minutos aqui na costa leste americana. Temperatura de momento no sul da Flórida, 24 graus Celsius. Tempo nesse momento, Cássio, acho que você agorou aí, hein? Começa a mudar por aqui, olha. Imagens ao vivo, em tempo real no nosso telão, mostram que o tempo em Miami está mudando. Previsão de chuva forte para amanhã, mas hoje já começou a ventania por aqui. Agora a ventania também está forte lá na capital americana, Washington DC. O presidente Trump nem lá tá aqui na Flórida, onde vai acompanhar daqui a pouco uma etapa da corrida de Fórmula 1, mas tá balançando, viu? Tá balançando porque ele tá tentando, de uma maneira educada e rápida, retirar as tropas americanas desse conflito que começou há mais de 2 meses contra o Irã lá no Oriente Médio. O prazo final para que ele pudesse fazer isso terminou ontem, dia 1º. Só que, se ele quiser, ele, Donald Trump, né, quiser continuar com esse conflito, com essa guerra lá no Oriente Médio, vai ter que pedir autorização para o Congresso. E aí é que está o perigo, porque ele não tem, segundo os analistas políticos, voto suficiente para bancar isso e conseguir aprovar essa missão junto ao Congresso dos Estados Unidos. Se não for aprovado, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, volta todo mundo. Só que tem um elemento inesperado nisso. Ou não, né? O Irã. O Irã acabou de dizer, através de um inspetor adjunto do Comando Militar Central, que é provável a retomada das hostilidades com os Estados Unidos após o presidente do país, Donald Trump, descartar a mais recente proposta de paz enviada por Teherã. Em outras palavras, se os Estados Unidos acham que vão sair dessa, não vão, não. Ou, num bom português, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Aparentemente, esse é o lema do atual governo iraniano, dos atuais líderes do país. Aliás, a 3ª geração de líderes em 2 meses, porque todos os anteriores foram mortos em ações de Israel e dos Estados Unidos por lá. De acordo com esse inspetor, os fatos demonstram que os Estados Unidos não respeitam nenhuma promessa e nenhum acordo, e acrescentou ainda que as forças iranianas estão perfeitamente preparadas para qualquer ação americana. Essa declaração foi divulgada agora na manhã de hoje através da agência estatal Fars, que é uma agência lá do Irã. Aliás, o Irã ele enviou durante essa semana uma proposta para os Estados Unidos via Paquistão, que tem atuado como mediador desse conflito, um novo texto de paz. Texto esse que foi rejeitado por Donald Trump. Cássio, o motivo, claro e direto: o Irã tirou da proposta um possível acordo para a extinção do programa nuclear deles. Mas quem aí não se lembra que foi exatamente esse programa que começou essa guerra? Foi esse programa que começou esse conflito. Os Estados Unidos argumentaram que não tinha mais um acordo para manter o Irã fora da produção de urânio, né, do enriquecimento de urânio, que daria ali a possibilidade de se fazer armas nucleares. E daí os Estados Unidos lançaram aquela primeira ofensiva no início desse ano, foram lá com alguns caças para destruir algumas instalações nucleares. Donald Trump, na época, disse que foram obliteradas, completamente destruídas. Mas não foi bem isso, não. E quem mostrou isso foi o tempo, porque eles voltaram lá para tentar terminar, digamos assim, o serviço, não conseguiram, e aí, meses depois, a gente viu essa guerra começar, a gente viu esse conflito começar. Centenas de milhares de pessoas já morreram lá no Irã, lá no Líbano também, por conta de uma outra frente de batalha envolvendo Israel. Mas foi esse motivo, o programa nuclear iraniano, que começou essa guerra. Um não acordo que não havia sido assinado, né? Existia ali um acordo desde 2015,
que expirou, um novo não foi assinado pelo Irã. Os Estados Unidos entraram na guerra dizendo: assinem, vocês não podem produzir, vocês não podem ter acesso a uma arma nuclear. O Irã bateu o pé, os Estados Unidos começaram lá esse conflito. E aí, nessa proposta enviada essa semana, o Irã deixou isso de fora, que era o principal item, o motivo de tudo. E aí Donald Trump ficou muito nervoso, segundo as nossas fontes, bateu o pé lá na Casa Branca e disse: ok, se eles acham que vai ser assim, não vai ser, nós vamos continuar. O Irã tirou a questão do acordo do programa nuclear e botou ainda uma observação que ele poderia, talvez, voltar a ser discutido numa oportunidade futura, ou seja, nem próxima. Mas também condicionou a paz o seguinte: a reabertura imediata do Estreito de Hormuz. Para quem não está acompanhando, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, bloqueou, certo? Mas aí os Estados Unidos foi lá e fizeram o quê? Um bloqueio em cima do bloqueio, para tentar asfixiar e não deixar navegar aqueles navios que, por um acaso, pagaram para o Irã para poder fazer. Então, assim, se você vai no mercado, né, ali escuso e paga o Irã para passar, quem não te deixa sou eu, que sou os Estados Unidos, e asfixia, assim, economicamente o Irã. Então, o Irã também botou essa condição nesse documento, que foi negado por Donald Trump essa semana. Então, a gente tem visto, ao longo desses últimos dias, vários documentos indo e vindo, sendo mudados, modificados, mas nenhum deles chegou à formatação final ideal para ambas as autoridades, tanto dos Estados Unidos quanto lá do Irã. O Paquistão segue tentando, diplomatas de diversos outros países, não apenas lá do Oriente Médio, mas também da Europa, tentando, através de reuniões bilaterais, também convencer ambos os países a desistir desse conflito e encerrar essa guerra, portanto, com um cessar-fogo definitivo. E nesse momento, na tarde desse sábado, nós estamos numa bifurcação. Donald Trump não tem mais para onde ir. Ele não pode continuar esse conflito lá no Irã sem aprovação do Congresso. Por isso, na noite de ontem, sexta-feira, ele disse num evento aqui na Flórida que a guerra acabou e que os navios estão voltando. Inclusive, deu ali um jab, um soco em Cuba. Disse: olha, quem sabe na volta do Irã, os nossos navios não parem lá em Cuba para a gente tomar logo Cuba de uma vez por todas. E já deu também um recado ali para o regime lá da ilha de Fidel Castro. Então, Donald Trump não tem mais para onde correr, porque ele não pode manter os militares lá sem a anuência do Congresso. O que ele pode é tentar manter o canal, o Estreito de Hormuz fechado, mas sem atacar o Irã. Aí ele conseguiria. Mas e se ele for atacado? Ele precisaria contra-atacar. E aí é que está pegando, porque daí a popularidade do Trump já anda em baixa por aqui, pelo menos assim mostram as principais pesquisas divulgadas nos últimos tempos. Pode cair ainda mais. E tem eleição de meio de mandato chegando, e ele teme perder uma das casas, ou o Senado ou o Congresso. Se ele perde uma das casas, ele perde a governabilidade. E aí ele vai ter um outro problema para o próximo ano de governo dele. E vai começar a não conseguir mais gerir o país do jeito que tem feito até aqui, como quer e como gosta, como diriam alguns analistas políticos. Então Donald Trump está numa encruzilhada, está ali numa bifurcação, e o Irã, aparentemente, segundo os analistas políticos e segundo até o Friedrich Merz, que é o chanceler alemão que comprou essa briga com o Trump essa semana, que a gente falou mais cedo aqui na programação da Jovem Pan, até para o chanceler alemão, os iranianos estão humilhando os americanos nessa guerra, né? Virou uma percepção global de que os Estados Unidos perderam essa frente de batalha. E Donald Trump não quer ser perdedor, ele não gosta de ser perdedor, e ele pode, de fato, tentar encontrar outros caminhos para permanecer nessa guerra. Seriam caminhos muito difíceis de serem percorridos, segundo a mídia americana, segundo alguns políticos aqui do país, mas ainda assim haveria essa possibilidade, que seria ele bancar uma guerra contra o Irã. Mas nesse momento que se fala por aqui é que a possibilidade maior, a possibilidade mais plausível seria a retirada americana desse conflito com o Irã e a justificativa de que, olha, a guerra acabou, nós vencemos, tentando através da guerra de narrativas que a gente tanto fala, né, a guerra das falas, né, dizer, olha, nós ganhamos, nós tínhamos um objetivo lá e conquistamos o objetivo. Que objetivo? Essa é a pergunta que não quer calar. E aí Donald Trump está ali, na bifurcação, na encruzilhada, e aparentemente o Irã está levando a melhor. E agora ainda vem esse funcionário do governo iraniano dizendo, olha, se eles acham que vão sair dessa,
Não vão, não. Mas é claro que aqui na Jovem Pan, Cássius, eu e você e todo o nosso timaço vamos acompanhar de perto tudo aquilo que acontece aí no Brasil e também no mundo. Fico por aqui. Bom sábado para vocês.